Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Bom, o assunto de hoje, pessoal, será a aula sobre ruminação. Eu volto a reforçar que os vídeos não substituem as aulas, tá ok, pessoal? É um material de apoio que você pode utilizar, bem como a leitura também dos capítulos recomendados em aula. Mas vamos lá. A ruminação é um processo importante para nós, né? Onde o animal vai conseguir energia e nutrientes a partir da colaboração de micro-organismos numa função simbiótica, né? Onde o ruminante vai ser beneficiado e o micro-organismo também será beneficiado. O ruminante ganha o acesso a nutrientes, né? Coisa que ele não conseguiria se não tivesse a colaboração do micro-organismo, e o micro-organismo também é beneficiado com a condição de um ambiente propício, né? Temperatura propícia, umidade, etc., e acesso a uma série de outros itens, evitando aquele meio ambiente mais agressivo externo. Então, vamos lá, pessoal. A ruminação é um processo que envolve a regurgitação repetida, então tem que ocorrer mais de uma vez, né, com remastigação e ressalivação do alimento, favorecendo, desse modo, a ação do micro-organismo e o aproveitamento por esse animal, né, pelo ruminante, pela vaca, no nosso exemplo aí, dessa massa verde alimentar. Mas, pessoal, quem são os ruminantes? Tá? São os cervídeos, os girafídeos, então a girafa também é um cervídeo, né? O cervo, né? Os veados, os bovídeos, que para nós aqui são mais importantes pelo número de animais que nós atuamos com eles, né? O bós, tauros e bós índicos, capra, oves, búfalos também e bisões. Ou seja, esses animais, os pré-estômagos deles são muito grandes, com 3 câmaras maiores, tá? E tendo uma 4ª câmara, que vai ser o estômago propriamente dito, que nós vamos ver depois. Temos também, pessoal, os pseudo-ruminantes. Tá? Quem são eles? São os camerídeos. A diferença entre esses dois grupos é que esse segundo grupo, os pré-estômagos são separados em apenas 2 câmaras. Tá, ok? Bom, a ruminação. A ruminação, pessoal, vai promover o acesso da dieta desse animal, de proteína, celulose e amido, que o bovino não tem condição de acessar diretamente, tá? Para amônia e ácidos graxos voláteis. Os ácidos graxos voláteis também são chamados de ácidos graxos de cadeia curta. Tá? E, por fim, as proteínas, glicose e gordura que esse animal vai utilizar. Os ruminantes, pessoal, adquirem nutrientes fermentando as plantas, as partes das plantas, né, que eles ingerem com a ajuda desses micro-organismos, para a digestão da celulose, ou seja, um polímero de glicose. O que é isso? São várias unidades de glicose formando a celulose. A fermentação, pessoal, é a ação desse micro-organismo sobre os esqueletos desse carbono da dieta, tá? Atuando sobre substratos, então, principalmente a celulose, mas também amido e outros tipos de carboidratos, ainda também sobre compostos nitrogenados, como proteínas e aminoácidos livres, tá? E uma condição aqui especial, pessoal, que é o nitrogênio não proteico, onde o ruminante tem acesso por meio do oferecimento da ração, né, de ureia e sais de amônia. Mas só para esses animais isso é possível. Tá ok, pessoal? Vamos seguir em frente, então. Bom, aqui eu tenho um esquema para vocês que, pela cor laranja ali, o esôfago, tá, vai criar condições para esse material chegar até a câmara que nós estamos enfatizando. O amarelo ali, o rumen, uma câmara já bem maior, tá? O retículo, uma câmara bem pequena se comparado ao rumen, mas com funções muito próximas do rumen. Então, o rumen e o retículo formam uma espécie de unidade para o processamento desse alimento aí. Agora, em verde, o omaso, menor, que vai ter uma condição mais característica de uma bomba, que nós vamos ver a seguir. O abomaso, que é o estômago verdadeiro. E, por fim, o intestino. Tá? Mas vamos voltar lá no rumen. O rumen também, pessoal, é denominado de pança. A temperatura média do rumen é por volta de 39 graus Celsius. Tá? Uma condição já propícia para o desenvolvimento dessas bactérias. É justamente onde está localizada essa microbiota anaeróbica, tá? Que não utiliza o oxigênio, encarregada dessa fermentação, desse processo fermentativo, o que proporciona para o animal poder absorver carboidratos, lipídios e proteínas do alimento do capim, que ele não teria acesso se não fosse essa contribuição desse micro-organismo. Tá? O produto da formação final aí desse processo da fermentação, então, são os ácidos graxos voláteis, como eu disse para vocês, eu posso também chamar de ácido graxo de cadeia curta. Tá? Os mais abundantes, pessoal, é o ácido acético ou acetato,
o ácido propiônico ou propionato, o ácido butírico ou butirato. Ok? Então, eles são de cadeia curta. A próxima câmara, então, será o retículo, que eu também posso denominar de barrete. Ela é caracterizada, a parte anatômica dela, por arranjos poligonais, como se fossem colmeias. Tá? O retículo vai ter um papel importante, pessoal, no envio, né, no encaminhamento do material que será ruminado para a boca do animal. O omaso, também chamado de folhoso, onde há grande absorção de água, tá, e dos ácidos graxos voláteis. E essa água, pessoal, essa absorção provém de onde? Ou da ingestão do animal diretamente, mas também muito da saliva. Então, quando esse animal reencaminha o alimento para a sua remastigação, há uma ressalivação, então está salivando novamente. Então, há uma liberação de água importante aí. E também, pessoal, a saliva vai ter um papel importante no controle do pH do rumen. Tá? Uma condição que, se não for atendida, nós vamos nos encaminhar para um processo patológico, que vamos ver a seguir aí um exemplo rápido. Tá? E essa última câmara aqui que nós estamos discutindo, o abomaso ou coagulador, o outro nome dele, que é o estômago verdadeiro. O material, pessoal, que chegou no abomaso está por volta de um pH de 6. A partir daí, esse pH passa a 2,5, ou seja, bastante ácido. Então, todas aquelas bactérias, micro-organismos que nós vimos, então os principais são as bactérias, tá? Várias espécies, um grande número. Em segundo número, protozoários, mas um número já bem menor. E, por fim, o terceiro tipo, que são os fungos, uma quantidade já bem menor. Tá? Com essa mudança de pH, nós vamos perceber que há uma grande eliminação das bactérias e desses outros micro-organismos. Um terceiro tópico importante aí é a desnaturação das proteínas, tá? Que vai ocorrer também de uma maneira importante para a possibilidade de absorção a seguir. Então, vamos ver agora aqui. Como é que começa esse processo? Né? Como é que começa toda a ruminação no animal? Nesse filhote aí que está representado. Ele já pode ruminar assim que ele nasce? Demora quanto tempo? Então, vamos ver essa característica. A primeira tópico importante aqui, pessoal, é que esse comportamento é inato. Ele não precisa aprender, já nasce com ele, já nasce com essa potencialidade de executar esse comportamento. Então, mesmo com a alimentação láctea, ou seja, ele mamando leite somente, já é possível observar alguns movimentos mastigatórios. Tá? Esses movimentos aparecem em grupos de 20 a 30, já aí mais ou menos a partir do 6º dia de vida, onde o animal vai poder ruminar. Tá? Ele não tem a potencialidade ainda, por quê? As câmaras vão se desenvolver plenamente mais para frente. Tá? Então, o animal vai ruminar assim que ele tiver condição de acesso ao alimento mais grosseiro, tá? Não o leite, mas o capim. Tá? O que vai ocorrer a partir aí, mais ou menos, aproximadamente, com 1 semana de vida do animal. Ainda, a ruminação engloba os processos de regurgitação do conteúdo ruminal, a ruminação propriamente dita. Então, o que é essa ruminação propriamente dita? É a segunda vez que esse material chega à boca do animal, a segunda vez partindo do rumen. Tá? E uma deglutição, né, subsequente desse material ruminado. Então, ele vai mastigar mais uma vez, fragmentando melhor esse alimento, salivando mais sobre esse alimento. Tá? A regurgitação, pessoal, é iniciada no ato de aspiração, no qual o conteúdo, esse material aí, vai entrar no esôfago, num movimento antiperistáltico, chegando à boca do animal, ocorrendo o esvaziamento do esôfago, nessa cavidade oral, como eu falei, e, posteriormente, seguindo para o rumen mais uma vez. Tá? Esse material, pessoal, vai fazer esse número de vezes dependendo da qualidade, da quantidade do material, do alimento, do capim. Tá? Então, a mastigação do material ruminado é intensa e acompanhada, como eu falei para vocês, de uma segunda salivação. E isso, pessoal, vai aumentar o volume do bolo alimentar. O alimento ruminado atinge, portanto, mais uma vez a cavidade rúmeno-reticular e se misturando, homogeneizando, porque ali tem uma movimentação contínua. Né? O animal, pessoal, não rumina o dia todo, o tempo todo. Né? Ele tem processos ao longo do dia de ruminação, outros momentos de ingestão de alimento, outros momentos de repouso. Tá? Na média, o bovino vai ter de 15 a 20 períodos de ruminação por dia. Há um detalhe importante aqui, pessoal, que nós precisamos chamar a atenção.
Tá? Esse processo fermentativo, como eu falei para vocês, ele gera naturalmente uma grande quantidade de gases. Tá? CO2, metano e outros gases em menor quantidade. Tá? Esses dois são os mais importantes. Os bovinos podem gerar até 35 litros de gás por hora. Tá? Então, imagina numa granja, imagina numa fazenda, quanto de gás não é gerado. Tá? Então, esse gás pode sair por duas formas, tá? Pela eructação ou pela flatulência. Então, a proporção de tempo necessária para a ruminação, pessoal, vai depender, como eu falei para vocês anteriormente, aí, da estrutura física desse alimento e da quantidade. Logicamente, né, quanto maior a quantidade, maior o tempo de ruminação. Mas a estrutura física, pessoal, pode ser um capim mais grosseiro ou um capim mais tenro, hidratado, picado, ou outro tipo de alimento que eu ofereço para o animal, por exemplo, ração. Tá? A redução hídrica é uma condição que não é muito propícia para isso. Tá? Isso vai contribuir com prejuízo para o animal. Então, o fracionamento da ração também vai ser importante. Então, se eu fracionar o alimento, eu vou ajudar o animal. A sobrecarga ruminal será também uma condição que eu preciso ter atenção. A permanência do animal, o que para nós aqui não é tão comum, mas em algumas outras regiões ou em algumas épocas do ano acontece, né? O tempo esfriar, isso influencia diretamente a duração do tempo de ruminação. Tá? O tempo necessário para a ruminação, pessoal, é diretamente dependente dessa quantidade que eu falei para vocês, da ração ingerida, da quantidade de capim que o animal ingeriu. Né? E, através da moagem da ração, eu diminuo o tempo de ruminação. Vamos seguindo para frente. Então, como eu falei para vocês, a eructação é a eliminação pela boca de parte desses gases. Tá? O outro processo que eu falei para vocês é a flatulência. Então, a eructação, que nós vamos destacar aqui, é a eliminação dos gases produzidos pelo rumen e pelo retículo, processo natural que acontece com o animal. O estímulo desencadeante, pessoal, para a sua ocorrência, para o animal eructar, então, deve-se à pressão gasosa intrarruminal. Conforme o gás vai sendo produzido, pessoal, nesse ambiente confinado, no rumen, no retículo, né, a pressão interna começa a aumentar. No cárdia, né, na região do cárdia, existem receptores, portanto, aferências, são receptores modificados, neurônios modificados, que detectam essa pressão. Essa estimulação vai deflagrar a eructação. Portanto, o esôfago vai se abrir e esse gás vai passar na direção da boca, eliminando parte dessa pressão gasosa intrarruminal. Okay? A mistura das partículas alimentares, pessoal, nos pré-estômagos, ocorre também com base na pressão. Conforme essa partícula for sendo hidratada, for sendo fragmentada, essa pressão vai gerando camadas dentro do rumen do animal, que se a partícula já estiver num tamanho adequado, estiver com a hidratação adequada, passando para o retículo, ela pode seguir viagem para o omaso e abomaso. Tá? Então, essa condição de pressão ela é muito importante para nós, tanto para a eliminação dos gases, como nós vimos agora, né, no último slide, como também para o processo de sequência desse alimento dentro do sistema digestório desse animal. Então, através da ruminação, o tamanho da partícula vai sendo diminuído, né? O animal macerou novamente o alimento, o animal reidratou aquele alimento, esse alimento caiu no rumen, no retículo, se misturou com partículas que já estavam lá. Então, isso tudo vai acelerar a passagem dessas mesmas partículas através da cavidade rumino-reticular, tá? Já seguindo definitivamente para a segunda câmara. A terceira câmara, o omaso, funciona como uma espécie de bomba de sucção e de pressão. Então, ele vai sugar parte desse alimento que está chegando nessa cavidade rumino-reticular e caiu no omaso, e vai empurrar por pressão para o abomaso, seguindo viagem pelo sistema digestório desse animal. Bom, pessoal, mas como é que isso começa? Né? Nós vimos o processo em si, dentro de um animal adulto, né? Já com toda a sua formação, com o seu desenvolvimento, com as dimensões das câmaras já plenas. Mas como é que isso começa? Né? Então, a formação dessa flora, dessa fauna típica do ruminante, vai se dar da passagem da alimentação láctea para a alimentação herbívora. Quando ele começar
a entrar em contato com o capim. Ela vai ser influenciada pelo contato com os seres da mesma espécie, principalmente quem? A sua mãe e os coespecíficos que estão ali ao lado dele. Então, ele vai mamar no teto da mãe, esse teto esbarrou no capim. A vaca lambeu o filhote esbarrou a boca numa fibra de capim que estava ali do lado. Então, isso foi criando condições para o contato entre os micro-organismos e o rumen do animal, que vão ser internalizados. Em condições alimentares naturais, pessoal, o rumen contém inúmeras espécies de bactérias e protozoários, principalmente. Uma pequena quantidade, como eu falei para vocês, de fungo também será incluída ali. A população microbiana vai se comportar simbioticamente com o hospedeiro, como eu também já citei anteriormente. Bom, chegando no abomaso, pessoal, como é que isso ocorre? Que é o estômago verdadeiro. Tá? Esse processo fermentativo chegou até aqui. A partir daqui, essas bactérias vão encontrar um meio mais agressivo. O pH, principalmente, vai eliminar essas bactérias que chegaram até essa quarta câmara. Okay? Então, o suco abomasal apresenta a mesma constituição do suco gástrico dos animais monogástricos, porém, a sua atividade proteolítica e a concentração de HCl são um pouquinho menores, porque o processo já assim o fez. Numa vaca, num bovino, são produzidos até 60 litros do suco digestivo no abomaso de um animal adulto. Bom, pessoal, tem um processo que eu quero destacar para vocês aqui, que é a acidose ruminal. Se o animal tiver algumas condições inadequadas, encontrar algumas condições inadequadas, esse processo vai se estabelecer. O que é a acidose ruminal? Ela é um exemplo para nós estudarmos como é que as condições do rumen devem ser respeitadas. E, caso não sejam respeitadas, nós cairemos nesse quadro patológico. Então, a acidose ruminal é um desequilíbrio entre a produção e a neutralização dos ácidos a partir do rumen. A quebra desse alimento, que inseria-se no rumen, libera ácidos, os ácidos graxos voláteis, como eu falei para vocês, ou ácidos graxos de cadeia curta. E se a gente não tiver uma neutralização adequada, e quem é que faria essa neutralização, pessoal? O processo de remastigação e ressalivação. Com a entrada contínua de saliva, lembramos, nós temos um pH alcalino, esse ácido vai sendo neutralizado. Tá? Se também eu tiver uma quantidade grande de grãos de amido na alimentação, nós vamos ver também que essa acidez também não vai ser neutralizada. Então, a saliva do animal ela vai neutralizar essa acidez natural. Tá? E como eu tenho, por exemplo, algum tipo de alimento que não proporciona essa remastigação, essa ressalivação, eu não crio condições para que a saliva, em quantidade, atinja aquele pH interessante para que o processo encaminhe-se no sistema digestório do animal. E essa baixa oferta de fibra, por exemplo, é um quadro que causa essa condição que eu estou citando para vocês. Quais são os sintomas de um animal nessa condição? Principalmente uma queda na produção leiteira, vamos lembrar que nós estamos falando basicamente de animais confinados, mas animais também a pasto podem ter esse problema se tiverem essa condição. Uma queda no consumo do alimento, então o animal para de comer, apatia, diarreia, perda de peso e também, pessoal, laminite. É uma condição que acontece muito frequentemente. E para corrigir essa condição, o que nós devemos fazer? Nós devemos voltar a oferecer mais fibra para o animal, e não tanto alimentos concentrados, e ou oferta também, pessoal, de tamponantes. Tá? Tampões que vão neutralizar todo aquele meio ácido que eu tive causado por esse processo que eu não ofereci para o animal o alimento adequado. Fibra em quantidade, tá? E outros tipos de alimentos que ajudariam a neutralizar, colaborando com a saliva. Pessoal, complementem esse vídeo com o outro vídeo do sistema digestório. Tá? A partir daí, o processo entre esses animais ruminantes e não ruminantes é muito semelhante, no intestino principalmente. Tá? Lembro de novo, mais uma vez, que o vídeo não substitui as aulas. Leiam os capítulos recomendados, façam as atividades de experiência e aprendizagem e complementem com o vídeo, que sim é um material que pode te ajudar bastante. Pessoal, até a próxima.